Estamos no Cretáceo Superior. O cenário é a Bacia do Araripe, no nordeste do Brasil. Há entre 110 e 95 milhões de anos, este território não era o sertão que conhecemos hoje, mas um ambiente rico em rios, lagos e vegetação exuberante. Entre dinossauros, peixes gigantes e répteis voadores, um predador discreto se move pelo solo. O Araripezuchus. Apesar de pertencer ao grupo dos crocodilomorfos, o Araripezuchus era muito diferente dos jacarés atuais. Suas pernas longas, corpo mais leve e postura elevada indicam um animal adaptado à vida terrestre. Enquanto os crocodilianos modernos dominam rios e pântanos, o Araripezuchus caminhava com agilidade em terra firme, caçando pequenos vertebrados, insetos e talvez até filhotes de dinossauros. Fósseis do Araripezuchus não foram encontrados apenas no Brasil. Registros na África revelam que esses animais viveram em um período em que os continentes ainda guardavam vestígios da antiga ligação do Gondwana. O Araripezuchus representa uma fase fascinante da evolução, quando os crocodilomorfos experimentavam diferentes formas de vida, muito além da água. O crânio do Araripezuchus é uma das partes mais importantes para entender o modo de vida desse crocodilomorfo terrestre, pois revela adaptações muito diferentes das observadas nos jacarés atuais. O focinho era curto e profundo, levemente comprimido lateralmente, menos alongado que o de crocodilos atuais. Isso sugere uma alimentação oportunista, baseada em pequenos vertebrados e invertebrados. As órbitas eram grandes e posicionadas lateralmente, diferente dos jacarés modernos. Os olhos não ficavam no topo do crânio. Isso reforça o hábito terrestre, com visão voltada para o ambiente ao redor, e não para observar presas na superfície da água. A dentição do Araripezuchus é uma de suas características mais marcantes. Dentes heterodontes, diferentes formatos ao longo da mandíbula, dentes anteriores mais cônicos e pontiagudos, dentes posteriores mais robustos e achatados, possivelmente usados para triturar. Essa variedade indica uma dieta diversificada, algo raro entre crocodilomorfos. Narinas anteriores, localizadas na ponta do focinho, não adaptadas para respiração com o corpo submerso, mais uma evidência de que o Araripezuchus não era um animal aquático. Janelas temporais bem desenvolvidas indicam musculatura mandibular eficiente, porém voltada a mordidas rápidas, não esmagadoras como as de crocodilos modernos. O crânio do Araripezuchus mostra um momento único da evolução dos crocodilomorfos, quando esses animais exploravam nichos ecológicos terrestres, com formas e hábitos muito mais variados do que os atuais. A comparação do palato mostra claramente que o Araripezuchus representa uma fase evolutiva anterior, quando os crocodilomorfos ainda não haviam se especializado para a vida aquática. Os jacarés modernos, por outro lado, são o resultado de milhões de anos de adaptação ao ambiente aquático, com um palato altamente especializado. À primeira vista, o Araripezuchus pode parecer muito diferente dos jacarés que conhecemos hoje. Mas, ao observar seus ossos com atenção, fica claro, ele já carregava os traços fundamentais dos crocodilomorfos modernos. A estrutura básica do crânio do Araripezuchus segue o mesmo padrão encontrado nos jacarés atuais. As janelas temporais, localizadas atrás dos olhos, revelam uma musculatura mandibular eficiente, um traço herdado e mantido ao longo de milhões de anos. A articulação da mandíbula entre os ossos quadrada e articular já apresentava a mecânica típica dos crocodilomorfos. Embora menos esmagadora que a dos jacarés atuais, sua mordida era rápida e firme. As pernas do Araripezuchus se posicionavam mais abaixo do corpo, permitindo uma postura semi-ereta. Essa adaptação é a base da chamada caminhada alta, ainda observada nos jacarés fora da água. Diferente dos jacarés modernos, que passam a maior parte do tempo com o corpo baixo e os membros abertos lateralmente, o Araripezuchus apresentava uma postura semi-ereta, em alguns momentos quase ereta. Os membros ficavam mais posicionados sob o corpo. O tronco era mantido elevado do solo. Menor arrasto abdominal durante a locomoção, isso indica um animal ativo em terra firme, capaz de se deslocar com mais eficiência. A anatomia das cinturas do Araripezuchus mostra articulações mais verticalizadas, melhor transmissão de força dos membros para o corpo. Essa configuração favorecia corrida curta, mudanças rápidas de direção e deslocamentos prolongados em solo seco. Curiosamente,
Os jacarés atuais ainda conservam a chamada caminhada alta, quando elevam o corpo, colocam os membros mais verticalizados. Esse movimento é considerado um resquício evolutivo do tipo de postura que o Araripezuchus dominava com mais frequência. O Araripezuchus não se arrastava como um jacaré moderno. Ele andava, caçava e explorava o ambiente terrestre com eficiência, um verdadeiro crocodilomorfo corredor, que ajuda a explicar as origens do sucesso evolutivo dos jacarés atuais. O Araripezuchus desapareceu, mas sua história permanece escrita em ossos, fósseis. E nos jacarés que ainda respiram entre nós. A evolução não pergunta quem somos. Quando uma espécie desaparece, o que realmente morre? Ou o que continua vivo através da evolução? A extinção do Araripezuchus não foi um fracasso, foi uma transição. Dele surgiram linhagens que aprenderam a viver de outra forma, até chegarmos aos jacarés que ainda habitam nossos rios. Se você também acredita que a paleontologia não é só sobre ossos, mas sobre tempo, mudança e evolução, então este lugar é para você. Inscreva-se no canal Paleo Brasil e caminhe conosco por milhões de anos de história, porque o passado ainda tem muito a nos ensinar. O crânio do Araripezuchus, reproduzido com alto rigor científico pela Biosréplicas, revela detalhes únicos da evolução dos jacarés modernos. A dentição diferenciada, o focinho curto, a estrutura craniana que marca a transição entre formas terrestres e aquáticas. Cada sulco, cada osso e cada detalhe conta uma história com mais de 100 milhões de anos. Ideal para colecionadores, educadores, museus, exposições e apaixonados por paleontologia que desejam ter em mãos uma peça que representa um capítulo essencial da evolução. Levar esse crânio para sua coleção é mais do que adquirir uma réplica. É preservar conhecimento, valorizar a ciência e manter vivo o passado. Disponível no site da Biosréplicas.